Oi, gente linda de minha alma, tudo bem? Passei para falar só a parte introdutória a respeito dos artigos de opinião. Assunto novo para os meus nonos anos. A gente está começando a trabalhar com isso agora. Temos muitas aulas sobre o assunto, muitas mesmo. Quero só falar aqui a parte inicial, introdutória, o primeiro passo para a gente conhecer o artigo de opinião. Então vem comigo. Queridos, o artigo de opinião é um texto que tem o tipo textual argumentativo, tá? No final desse vídeo vai ter um link aqui sobre tipos textuais, um link aqui em cima sobre gêneros textuais, tá bom? O tipo textual é argumentativo, ou seja, é necessário argumentar, meio que com a ideia de convencer o outro, tá? Convencer o interlocutor. Também tem vídeo aqui explicando o que é interlocutor, tá, gente? Então, o artigo de opinião é um gênero textual, o gênero textual, artigo de opinião, é um texto do tipo argumentativo, tá? Então temos a noção de gênero, artigo de opinião, e tipo argumentativo, tá? O artigo de opinião tem a intenção de argumentar. Já estou me repetindo para que você possa fixar isso daí, tá, gente? Olha, não fique chateado se eu repetir demais às vezes, porque eu acredito realmente que a repetição é um bom método de aprendizagem. É um dos, tá? Não é o único, é claro. Tá bom, minha gente. Já falei para vocês, está no vídeo que eu vou colocar aqui, que a comunicação, toda a comunicação se dá através de textos e que os textos se expressam através de gêneros. É imenso o número de gêneros textuais existentes, tá bom? Vamos focar no artigo de opinião. Os tipos textuais são 5. Um deles é o argumentativo. O autor do texto escreve com a intenção de convencer o outro da sua opinião. Claro que ele não tem a obrigação de converter o outro para a sua opinião, para aderir à sua opinião. Não, mas ele deve mostrar a sua opinião. Quando eu digo convencer o outro, é de que o outro possa entender os seus argumentos, tá? É o tipo argumentativo. Você argumenta para que o outro possa compreender. Ele não é obrigado a se converter ao seu ponto de vista, mas pelo menos ele pode dizer, tá bem fundamentado isso aí, entendi, dá para entender, tudo bem, tá? Então, numa argumentação, é importante articular a sua opinião de maneira que faça com que o outro compreenda e pelo menos diga, olha, eu não concordo, mas está bem explicado, está bem fundamentado, ok? Isso é o gênero artigo de opinião. Então, como o nome já diz, artigo de opinião, a opinião do autor do texto aparece. Só que ela tem que aparecer, gente, por favor, tá? Vocês são alunos de Kézia Mota, dá licença, né? Então, por favor, a opinião aparece de um jeito bem elegante, tá? Jamais como eu sou da opinião de que... conforme eu já disse, eu acho tão engraçado, gente, agora abrindo parênteses aqui, eu acho tão engraçado aqueles palestrantes que falam, eu mencionei no meu artigo tal, conforme eu disse na outra palestra. Por favor, não fique como eu acho, como eu disse, como eu sou da opinião, não. Construa o seu texto de forma neutra. A sua intenção é convencer o outro, não esquece disso, tá? Então, gente, eu só quero... hoje é só esse início, tá, gente? Só para dizer que é o tipo argumentativo. Você vai expressar a opinião, você vai tentar convencer o outro, ou pelo menos fazer com que o outro compreenda como o seu texto tendo sido bem fundamentado. Ou seja, você deve fundamentar direitinho, tá? O seu texto. Nós vamos ter outras aulas.
Gente, quando eu digo para você que a sua opinião deve aparecer de forma elegante, eu quero dizer que o seu texto deve ser neutro, que você não vai ficar falando de você. Não vai ser eu acho, eu penso. Eu sempre digo que, né? Eu costumo dizer que, não, por favor, evite isso, tá? Para que o seu texto seja mais elegante, mais consistente e mais atual, você vai usar o verbo em terceira pessoa, tá? Não em primeira. Eu acho, tá? Em primeira pessoa, tá? Por exemplo, vamos supor que eu falo assim, vou falar sobre sustentabilidade. Eu acho muito importante aproveitar a água da máquina de lavar para regar as plantas, tá? Eu falei aí em primeira pessoa. Eu acho importante aproveitar a água da máquina de lavar para regar as plantas. Isso daí é a minha opinião. Ficou bem pessoal. Mas se eu disser isso usando a construção em terceira pessoa, o verbo em terceira pessoa, eu tiro a minha figura dessa história. Mas eu expresso a minha opinião ainda, tá? Eu vou dizer, é muito importante aproveitar a água da máquina de lavar para regar as plantas. Viu como eu tornei a minha opinião mais neutra e mais abrangente? Tá? O verbo na terceira pessoa é a minha opinião. Claro, eu estou emitindo a minha opinião. É muito importante. Eu estou dando uma opinião. Mas eu coloco isso como se fosse para todo mundo, como se fosse a opinião de todo mundo. Tá? Se eu digo eu acho importante, é a minha única opinião. Mas é muito importante aproveitar a água da máquina. Porque parece que a opinião é de todo mundo, não é só minha. Entendeu como o argumento fica mais firme, tá? Verbos em terceira pessoa, para que pareça a opinião de uma coletividade. E no presente do indicativo, gente, já falei com vocês em outro vídeo sobre o presente do indicativo. A sua ideia, o seu argumento fica sempre atual, tá? Se eu disser que aproveitei a água da máquina de lavar hoje de manhã e que foi interessante isso, eu estou falando do verbo do passado, foi muito importante aproveitar a água da máquina de lavar, fica um negócio pontual no passado, não mantenho, isso passou e acabou-se, né? Parece que não vai ser mais usado, tá? Agora, quando eu coloco no presente do indicativo, é importante, isso vai ser sempre atual. Se o leitor do meu texto, eu escrevi esse texto, né, falando que é importante, o leitor do meu texto vier a ler isso hoje ou em 2029, o texto continuará sendo atual, tá? E é muito importante a ideia de atualidade nos textos argumentativos. Então hoje apenas essas dicas, tá? Texto, gênero, artigo de opinião. O autor emite um ponto de vista, emite a sua opinião de forma neutra, com os verbos em terceira pessoa, no presente do indicativo para que seja sempre atual, tá? É um tipo textual argumentativo. A ideia é convencer o outro. E mesmo que você não queira convertê-lo à sua opinião, pelo menos ele vai dizer, ok, não concordo, mas está bem fundamentado. É isso aí. Aula número 1 somente sobre artigo de opinião, teremos várias outras. E certamente isso vale para a redação do Enem. O tipo argumentativo está na redação do Enem, tá, meus amores lindos, queridos e maravilhosos? Beijo pra vocês. Curte o vídeo, compartilha com seus amigos, se inscreve no canal. Tchau!